Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Armstrong Leal. Prazer enorme da parte de nosso Pai Celestial e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois nessa feita nos dá sempre a grata satisfação de meditar, refletir em Sua Palavra. Aproveito o momento para também vos convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, @Leal275. Compartilhe, dê seu like, impulsione essa mensagem para que possa chegar a muitas outras pessoas e que Deus vos abençoe. Nesta oportunidade, a mensagem será acerca da prisão de Paulo e de Silas. A história de ambos é carregada de ensinos preciosos. Dentre os muitos, estão a satisfação em servir a Deus, mesmo quando as coisas estão dando errado. Mesmo assim, demonstrar um testemunho de fé em Cristo de forma eficaz a atrair a atenção e a fé de muitas outras pessoas. Bem, tudo começou quando uma jovem que era afligida por espíritos malignos seguiu Paulo e Silas e exclamava em alto bom som que eles eram filho do Deus vivo. E isso se repetiu por várias vezes. Paulo, impaciente com a situação e movido pelo discernimento do Espírito de Deus, expulsou aquele demônio daquela moça. E aquela moça, possuída pelo mal, servia de lucro para outras pessoas receberem dinheiro, mesmo diante do sofrimento alheio. O episódio foi um misto, como disse, de discernimento espiritual, de consagração de homens de Deus e ousadia do Espírito Santo e manifestação do poder de Deus em repelir o mal. Por fazer o bem e se dedicar à obra missionária, passaram por muitas aflições, tal como Paulo e Silas na prisão. Contudo, precisamos fazer uma boa análise de nossas motivações no serviço de Cristo, para que saibamos exatamente que tudo por Ele vale a pena e muito a pena. Nos versos do 22 ao 24 do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, vendo o que tinha acontecido, a multidão e as autoridades ordenaram que eles fossem presos e açoitados. Quando a tortura finalmente acabou, Paulo e Silas foram jogados, isso mesmo, jogados no pior dos lugares da prisão e acorrentados a um tronco. Paulo e Silas na prisão é o reflexo da rejeição da humanidade, a liberdade promovida por Jesus na cruz do Calvário. Eles preferem, melhor dizendo, viver sob o jugo pesado, aparentemente satisfatório de Satanás, do que serem libertos para a vida abundante em Cristo Jesus. A nossa oração deve incluir o desejo de que Deus nos fortaleça em meio às severas adversidades que temos de suportar por causa de seu nome e continuar amando as almas perdidas que rejeitam por não terem esclarecimento da verdade. A atitude de Paulo e de Silas na prisão são para mim o ponto-chave dessa história, pois açoitados, torturados e feridos por todo o corpo, com os seus movimentos limitados por um tronco pesado e no pior lugar da prisão, com mau cheiro e provavelmente frio, perto da meia-noite, ao invés de estarem gemendo de dor, reclamando da vida, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos apenas ouviam, conforme está escrito no capítulo 16 e verso 25. Que belo testemunho então, não é, pessoal? Fico particularmente muito incomodado ao ouvir alguns hinos em nossos dias que se queixam dizendo: o céu está de bronze, Deus está em silêncio, parece que Deus me esqueceu. As letras são mais parecidas com murmuração que o povo de Israel levantou no deserto
do que o sentimento de adoração que Paulo e Silas expressam enquanto estão presos. A atitude deles eram vista e ouvida pelos outros presos que estavam ali, provavelmente porque mereciam estar. Nossas atitudes de adoração e submissão a Deus devem ser vistas não apenas quando as coisas estão indo bem, mas principalmente quando elas estão bem mal. O terremoto, conforme vislumbramos no versículo 26 do mesmo capítulo 16 de Atos, enquanto o louvor e as orações de Paulo e de Silas na prisão enchiam o céu, um terremoto violento abalou os alicerces da prisão e abriu todas as celas e as correntes que prendiam os presos. Um milagre, um verdadeiro milagre. Muitos de nós não experimentam a intervenção sobrenatural de Deus em nossas vidas porque, ao invés de adorar e ser grato, murmuramos e fazemos muitos questionamentos a Deus. Esses dois servos de Deus que estavam sofrendo injustamente por fazer o bem nos mostram qual deve ser a nossa atitude diante do sofrimento e da dor, a verdadeira adoração. Este é o segredo. Por fazer isso, Deus os respondeu com libertação. Esse é, com certeza, um divisor de águas entre a prisão, uma simbologia do sofrimento humano, e da liberdade, que simboliza a vitória, a graça alcançada. Ao que vermos todos os presos que haviam saído de suas celas, o carcereiro tentou tirar sua própria vida diante do desespero que o fez presenciar o milagre salvífico da parte de Deus, quando Paulo e Silas ali permaneceu e fez com que um homem se convertesse e se aproximasse de Deus e a sua família juntamente. Pois a fuga dos prisioneiros era algo inaceitável para o Império Romano e para este, que supostamente carcereiro tinha os deixado sair, o seu destino fatalmente era a morte. Vendo isso, Paulo interrompeu aquele desejo de morte, dizendo para o carcereiro que estavam todos ali, que ninguém havia fugido. Percebendo Paulo e Silas que eram homens de Deus, o carcereiro perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Atos 16, versos 30 e 31. Mesmo em meio a um contexto desfavorável, eles permaneceram abençoando e promovendo libertação de vidas. Isso deve ser sempre a nossa postura. Mais importante que o direito de ir e vir na sociedade é a liberdade interior. Muitas pessoas estão prisioneiras dentro de si mesma e apenas Jesus pode libertá-las eficazmente. Paulo e Silas estavam presos e amarrados num tronco, mas eram livres interiormente, porque o sofrimento não os deteu de louvar e de bendizer o nome de Jesus. E aqui concluímos dizendo: Paulo e Silas na prisão nos mostra que a vida é muito mais do que conforto e bem-estar, do que satisfação. Não é sinônimo de sucesso, mas que os insucessos da vida no centro da vontade de Deus, ou seja, estando na presença de Deus, são verdadeiras oportunidades de crescimento espiritual. Pois Jesus disse em sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, e vós certamente serão vitoriosos. Devemos vislumbrar diante do sofrimento da vida que mais do que o conforto, mais do que a segurança e o bem-estar, uma vida cheia do significado de Deus em nossa vida nos traz uma verdadeira bonança, esta que só Jesus pode preencher através de seu divino Espírito Santo. E aqui nós finalizamos dizendo que com Jesus no barco é sempre bem melhor do que Jesus fora dele, mesmo estando num palácio adornado de riquezas. E que Deus abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.